Olá, vamos para mais uma aula aí sobre os Estados Unidos. Então, a gente já falou em outros vídeos sobre o quanto os Estados Unidos é gigante, em termos de ser uma potência econômica e em termos de ser uma potência militar. Então, e a gente contou também um pouco sobre a trajetória dos Estados Unidos. Bom, mais ou menos, né? Aqui a gente vai ver se a gente faz uma recapitulação sobre o que a gente aprendeu em relação à história norte-americana. Então a gente sabe aí que os Estados Unidos foram colônia inglesa, certo? E que foram distribuídas essas colônias em 13 colônias. Então aqui, ó, eu preparei aqui um pequeno resumo do que a gente já trabalhou em outros vídeos. Vocês podem dar uma olhada em outros vídeos aí. E aqui a gente vai tentar acrescentar algumas outras coisinhas que a gente deixou passar nos outros vídeos, para a gente poder ir complementando os assuntos. Então vamos lá. O espaço territorial dos Estados Unidos começou a ser delimitado no século XVI, com a chegada dos europeus, que deram início à conquista e à colonização do território. Na primeira metade do século XVIII, formaram-se as 13 colônias inglesas na América do Norte, consideradas o princípio do que seria o atual Estados Unidos da América. Tanto é que depois a gente tem a conquista do Oeste, naquilo que a gente conhece como Destino Manifesto, onde os Estados Unidos entram em guerra basicamente com os índios. Inclusive tem uma guerra em que os Estados Unidos promove para o domínio do que seria a América do Norte com os franceses, que se uniram com outras populações indígenas que odiavam os colonizadores ingleses ali. Então, essa guerra toda, que foi a guerra franco-indígena, alguma coisa assim, não lembro agora direito, pergunto para o seu professor de história. Essa guerra aí, ela durou 7 anos, se eu não me engano, onde os colonizadores, eles venceram essa guerra e aí eles ficaram. Essa guerra foi muito custosa, né? Eles ficaram muito no prejuízo e aí os colonizadores tal, eles foram pedir para a metrópole. Lembrando aí que a gente está trabalhando com uma colônia de povoamento, onde eles vieram para cá para se estruturar em pequenas e médias propriedades, policulturas que abasteciam o mercado interno. Então, depois da guerra, onde os ingleses ali, colonizadores, dominaram todo. Agora a gente tá, não vou nem chamar mais de ingleses, vou chamar de americanos mesmo, apesar da gente ainda não ter os Estados Unidos da América, nesse ponto aqui que eu estou falando com vocês, que eu estou trabalhando com vocês. Então, o que acontece? Após a vitória, esses americanos, eles vão lá nos ingleses, na metrópole, na coroa, e vão falar, olha só, estamos ferrados, a guerra foi muito custosa, e a gente precisa de novos recursos, tal, e o que a coroa inglesa faz? Aumenta os impostos sobre a colônia, deixando, principalmente sobre o açúcar, deixando a galera que mora na América bolada pra caramba. E aí a gente tem início, finalmente, a guerra, a Revolução Americana, onde os Estados Unidos vai se tornar independente da Inglaterra. Só que os americanos não tinham força exatamente para estarem vencendo os ingleses, não. Eles, como os ingleses também tinham muitos inimigos, então a gente teve franceses, lembrando que eles tinham derrotado, os americanos ali tinham derrotado os franceses junto com os índios e tal. Mas aí a gente vai ter franceses, holandeses, espanhóis, todo mundo que não ia com a cara da Inglaterra, auxiliando na independência dos Estados Unidos. E aí, graças a essa ajuda externa aí, a gente tem os Estados Unidos se tornando independentes. Ao longo aí da história, a gente vai ver diversas dessas situações em que os Estados Unidos mesmo vive algumas dessas situações em que antes o aliado vira inimigo e o inimigo vira aliado em alguns momentos. A gente vê, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, os aliados é quem? Basicamente, Inglaterra, quando eles salvam a França, os Estados Unidos, a União Soviética, todo mundo aliado contra a Alemanha nazista. E depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a gente tem o período de Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética agora são rivais. A gente teve, por exemplo, os Estados Unidos auxiliando na criação de uma milícia liderada pelo Osama Bin Laden, lá no Afeganistão, para impedir o avanço da União Soviética. Mais tarde, como os Estados Unidos têm essa de imperialismo, né, dele se intrometer na política externa de tudo quanto é país do mundo,
ele tem os ataques ao Iraque e tudo mais, o que, principalmente ali no Oriente Médio, o que vai acabar resultando numa situação que é os ataques terroristas. 11 de setembro, liderado por Osama Bin Laden. O próprio Saddam Hussein, que foi atacado pelos Estados Unidos na guerra do Iraque, foi aliado do próprio Estados Unidos. A guerra Irã-Iraque, o Irã estava sendo apoiado pela União Soviética e o Iraque pelos Estados Unidos. Então nada de anormal aí no decorrer da história. Aliados viram inimigos, inimigos viram aliados, depende do momento. Então, sob a liderança do primeiro presidente dos Estados Unidos após escreverem a Constituição, George Washington, a gente tem os Estados Unidos da América finalmente sendo formado. Lembrando que a Declaração da Independência foi no dia 4 de julho de 1776. Foi basicamente o nascimento dos Estados Unidos. Então a gente teve o primeiro presidente, George Washington. E o último, atual, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, que é o Donald Trump. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o Trump. Na verdade eu vou falar aqui uma teoria meio louca, só para a gente descontrair, que é a teoria de que o Donald Trump é um viajante no tempo. Como assim, professor, tá maluco, tá falando dos Estados Unidos, um negócio sério, agora vai mudar de assunto. Como eu disse, é para a gente poder descontrair e, além do mais, eu anotei como é que é isso daqui. E tem algumas informações interessantes para a gente estar trabalhando isso daí. É porque é o seguinte, lá em 1893 é encontrado um livro, o nome do livro é A Maravilhosa Jornada Subterrânea de Baron Trump. 1893. Ele foi escrito pelo o nome do cara não sei falar direito não, tá? É Ingersoll Lockwood. Então, o personagem do livro se chama Baron Trump. Lembrando que o filho do Trump se chama Baron Trump. Esse camarada, o Ingersoll Lockwood, é advogado e escritor. Tá. O Baron Trump, personagem do livro, ele é um rico aristocrata que vive no Castelo Trump. Ele viaja para a Rússia com seu guia Donald? Calma. Então, vamos lá. Então a gente entendeu aí. O filho do Trump se chama Baron Trump, que é o nome do personagem do livro. Ah, só isso? Que não sei. Calma. Olha só. Em 1896, o Lockwood ele vai escrever um outro livro que se chama O Último Presidente. Esse livro ele conta a história de um camarada rico que mora em Nova York, na Quinta Avenida, e que se candidata a presidente. E que ninguém acha que ele vai ganhar, até que ele ganha. Parece lembrar alguém? O próprio Donald Trump, né? Então, se você olhar, temos mais coisas semelhantes com a realidade. O Donald Trump, como eu disse aí, é um presidente que era um camarada rico. E no livro, como eu disse para vocês, ele mora em Nova York e na Quinta Avenida. Se você jogar no Google, procura onde está a Torre do Trump, a Trump Tower. Está em Nova York, na Quinta Avenida. Então, no livro, ele chama várias pessoas para trabalhar no governo dele e tal. E um deles é o secretário da Agricultura chamado Leif Pence. O nome atual do vice-presidente dos Estados Unidos é Mike Pence. Pensa numa coincidência. Então, a gente tem outra coisa que a gente está trabalhando que, como eu falei, como é que o Trump então viajou no tempo? Nikolai Tesla, cientista, vou passar um trabalhinho para vocês saberem quem é Nikola Tesla, ele morreu nos Estados Unidos. Um cientista famoso, ele estava trabalhando em várias outras coisas, como, por exemplo, ele trabalhou em coisas sérias, né? Mas trabalhou também em umas coisas como invisibilidade e até viagem no tempo. Então, o Tesla, ele morreu nos Estados Unidos. O governo foi investigar, assim que ele morreu, algumas das anotações das pesquisas dele. E quem é que o governo norte-americano envia para averiguar essa documentação? O tio do Donald Trump, John George Trump. Bom, ele fala que não encontrou nada demais ali nas anotações do Tesla. Porém, todavia, entretanto, mais,
Vai que ele encontrou as anotações relacionadas à criação de uma máquina do tempo e deu pro Trump, pro sobrinho. É bem maluca a teoria da conspiraçãozinha, mas é uma teoria divertida da gente pensar aqui. Bom, e que vai render algumas perguntinhas para vocês que estão lá na plataforma de ensino aí, nesse período de quarentena, tendo essas aulas online. Como, por exemplo, sobre o Donald Trump, sobre o George Washington, sobre aquilo que a gente falou lá no comecinho, né? Falando sobre um pouco da história dos Estados Unidos, certo? Então a gente se encontra aí no próximo vídeo. Valeu?